Começaram a valer hoje as tarifas de 25% sobre aço e alumínio impostas pelo governo Trump a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. O Brasil, claro, está entre os países impactados pela medida que foi confirmada pela Casa Branca e faz parte da política do governo Trump para proteger a indústria americana e, ao mesmo tempo, reduzir o déficit comercial. No Brasil, representantes do setor siderúrgico alertam para o risco de perdas bilionárias e impacto na geração de emprego. No ano passado, presta atenção nesse dado, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço aos Estados Unidos, com mais de 3 milhões de toneladas exportadas, atrás apenas, sabe de quem? Do Canadá. A porta-voz da Casa Branca diz que o país enfrenta um período de transição econômica e Donald Trump afirmou que a economia americana não vai entrar em recessão. Hoje, o ministro da Fazenda aqui do Brasil, Fernando Haddad, falou sobre a medida. O presidente Lula falou, muita calma nessa hora, nós já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa, nós vamos levar à consideração do governo americano que há um equívoco de diagnóstico, que de fato os argumentos trazidos pela indústria brasileira são muito consistentes e vão ajudar o Ministério do Desenvolvimento na mesa de negociação. Bom, então, para entender melhor esse cenário, a gente faz conexão com o economista Ricardo Buzo. Ricardo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Boa tarde, Kelly. Prazer sempre estar aqui. Pois é, a gente ouviu agora o ministro, né? O Brasil tenta, então, a via diplomática, um caminho para reverter essa taxa, né? Já visto a importância, inclusive, do setor com relação à exportação para os Estados Unidos. Sim, é o melhor caminho, né? Porque Donald Trump é imprevisível e para o setor siderúrgico esse é um grande problema. Os números são expressivos, né? E para termos uma ideia de como o Brasil conseguiu muita competitividade nesses itens, ele vende mais que o próprio México, que ele passou agora em 2024 e o México é vizinho de fronteira. Então, até com os nossos custos de frete, né, vale a pena, porque nós somos bons em produzir isso aí. Agora, é uma situação que merece todo cuidado na negociação. O Itamaraty é super credenciado para isso, porque enquanto é óbvio que nós precisamos sim das medidas contrapartidas, porque não pode simplesmente se curvar ao que o outro soberano quer. Mas é assim, do total que nós exportamos, cerca de 13%, 12% vai para os Estados Unidos todos os anos. Do outro lado, tudo que os Estados Unidos exporta, só 1,2% vem para o Brasil. A balança é equilibrada, mas essa desproporção entre as forças dá uma margem muito grande para os Estados Unidos esticarem essa corda. Então, é uma negociação muito delicada. Pois é uma negociação delicada, né? Os Estados Unidos têm, obviamente, um papel muito importante para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, à medida que se complica a relação com os Estados Unidos, novos parceiros podem surgir. E isso pode impactar, inclusive, também a indústria norte-americana, não é? Claro, nos Estados Unidos já há uma preocupação em torno disso. Em 2018, o próprio Trump fez essa sobretaxação e precisou recuar a pedido dos fabricantes lá, porque precisam desse material do resto do mundo. Eles importam cerca de 50% do alumínio e 25% do aço. Então, isso é inflacionário. Enquanto isso, para outros itens, principalmente, abre as portas para uma China que é super tomadora do mundo todo, mas nesse caso específico de aço e alumínio, a China também é uma exportadora e foi prejudicada. Então, o que a China pode comprar de nós? Uma parte disso bem menor do que a gente vende para os Estados Unidos e de um material mais bruto, porque ela também exporta o mesmo que nós. Então, fica mais difícil realocar. E se não realocar isso aí, é óbvio que para a indústria siderúrgica nacional, isso é um problema. Porque quando a gente fala em desligar os fornos, isso é uma preocupação muito grande. Envolve empregos, produção e muito mais aí para o país. Ricardo, na sua opinião, o que pesaria mais para o Trump voltar atrás nessa medida de tarifa de 25%, como já voltou atrás no passado e você bem relembrou para a gente? O que pesaria mais? A diplomacia, porque às vezes ele vai lá, faz uma pressão e consegue barganhar algo melhor que ele considera para os Estados Unidos, ou a pressão interna dos próprios empresários? O que funcionaria mais?
Eu acredito que, a exemplo da oportunidade anterior, a pressão interna. Por quê? Trump assumiu a Casa Branca com um nível inflacionário bem maior do que ele assumiu da outra vez, né? Na média dos últimos anos da administração Biden, porque passou por pós-Covid também. E o americano, ele não tolera a inflação. O americano tem uma espécie de dogma de inflação com 2% ao ano, e tudo isso que Trump vem fazendo é superinflacionário. Então, a pressão interna, predição dos produtores, principalmente, que já começam a suspeitar das medidas dele, que ontem tiveram uma reunião dura com ele, isso, para mim, tem mais efeito. Porque diplomacia e popularidade, sinceramente, não preocupam Trump. Pois é, tanto que a gente até repercutiu aqui no Conexão, quando ele disse que os Estados Unidos poderiam, sim, ter uma recessão. Houve um balanço global nas bolsas, né? O mercado financeiro ficou bem agitado, bem nervoso. Agora ele já fala em um outro tom. Então, o fato é que a gente tem que ter calma, né, nessa hora, porque realmente, ao mesmo tempo que o Trump anuncia algumas medidas, ele também volta atrás, né, em vários momentos. E vários países que ameaçaram subir o tom precisaram voltar. E isso é pior na estratégia diplomática. É preferível esperar, estudar o assunto e confiar. Eu acredito que o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, tem a diplomacia mais respeitada do mundo, se não há uma das mais respeitadas do mundo. São extremamente hábeis e devem estar, sim, procurando uma saída para isso, que deve passar por uma construção com outros países também prejudicados. Bom, o fato é o seguinte, a gente vai acompanhar muito de perto esse assunto, sempre aqui no Conexão com Análise, mas tem mais assuntos chegando, né, de economia. Eu gostaria muito da sua avaliação, Ricardo, porque é o seguinte, o governo lançou hoje o programa que amplia o empréstimo consignado para quem é CLT. O crédito do trabalhador com desconto em folha pode beneficiar cerca de 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada. A medida vai oferecer crédito com taxas mais baratas e migração do crédito direto ao consumidor com alíquotas menores. Até então, a modalidade estava disponível apenas para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS e empresas que firmaram os contratos com os bancos. Será que isso vai ajudar a destravar o crédito no país num momento de juros altos, hein? Exato, o problema é esse momento de juros altos, né? O consignado para a CLT, ele não é uma novidade, ele já existe. Ele estava subaproveitado, digamos assim. O que mudou? Tem uma plataforma nova, vai ter um aplicativo, que o trabalhador ele consegue pesquisar taxas, isso é importante, mas o destravar a operação mesmo se dá por conta das garantias, para ficar melhor para quem empresta, para ficar mais seguro. Agora, quem toma o empréstimo pode dar como garantia até 10% do saldo de fundo de garantia e até 40% do saldo da multa rescisória se houver uma dispensa. Por quê? O crédito consignado ele é mais barato porque ele oferece menos risco ao banco, a quem empresta, já que o empregador ele desconta mensalmente na folha de pagamento e repassa ao banco. Ele é obrigado a fazer isso, então não há como não pagar. Ele é mais seguro, por isso custa menos. Agora, o risco ao banco é a dispensa do trabalhador. Então, agora temos uma garantia a mais em caso de dispensa, que isso deve facilitar. E a vantagem do consignado é que, principalmente para as famílias endividadas, você consegue trocar por uma taxa menor e conseguir gerar melhor orçamento e as dívidas familiares. Pois é, a taxa ela é menor, mas no momento que a gente está com a Selic tão alta, os juros tão altos, ela ainda, na sua avaliação, é realmente melhor? Ou ainda assim o trabalhador tem que fazer muitas contas, tem que olhar direitinho e ter cautela? A cautela acima de tudo, não é o momento para se endividar. Ela é interessante no sentido de que se o trabalhador já tiver uma dívida, que o crédito pessoal costuma ser maior, né, ter juros maiores, é importante você usar esse recurso e quitar uma dívida que custa mais, por uma que custa menos. Você fica desembolsando menos do seu orçamento mensal. Então, isso é importante. Qual é o risco?
Se essa modalidade não for usada essencialmente para essa troca de dívida, que é muito boa, e for para o consumo, nós estamos dando mais um alimento para a inflação. E você acabou de falar na abertura do jornal que fevereiro mostrou a maior inflação dos últimos 22, 23 anos. Exato. E como é que fica, então, esse equilíbrio, né, entre o Banco Central aumentando a taxa de juros para tentar impedir um avanço da inflação, com o governo criando aí mecanismos para ajudar a ter mais crédito, né? E as pessoas conseguirem fazer aí a economia girar? Quanto mais estímulo nós tivermos nesse momento, a economia está aquecida e o movimento do Banco Central é justamente o de esfriar a economia. Então, quanto mais vierem estímulos para aquecer, mais o Banco Central vai ter que aumentar a dose amarga dos juros. Esse é o grande problema, é uma briga de força. Só que o Banco Central começou esse exercício aí no último trimestre do ano passado, de subir a Selic, e nós nem conseguimos ainda sentir os primeiros efeitos, porque essa política monetária é mais ou menos como um transatlântico, né? Você manobra agora e o efeito da manobra vem lá na frente. Isso dura pelo menos uns 6 meses, 9 meses. Então, a hora que começar, nós vamos sentir um impacto maior. Saiu semana passada, né, veio um bom resultado, e nós já vimos o quarto trimestre começando a esfriar bastante a economia, mais do que se esperava. Então, isso já é resultado desse esforço do Banco Central para levar a inflação de volta à meta. Ricardo, só para a gente fechar esse tópico, eu acho que vale a pena a gente reforçar o seguinte: isso vale para quem tem realmente uma dívida com juro maior e aí você negocia essa dívida por um juro menor com o crédito consignado. Porém, é importante a gente lembrar que daí do valor do salário vai vir essa parcela de desconto. Então, se o seu salário era 1.000 e sua parcela é de 100, já vai vir só R$900. E isso é importante para a gente ter uma organização financeira, porque impacta o orçamento familiar. Isso é essencial. E aí precisa lembrar que, por medida de segurança, é claro que esse é um valor bem alto, não pode se basear por isso que vai dar problema, mas o consignado ele é liberado desde que a parcela mensal, somando os consignados, se tiver mais de um, não ultrapasse a 35% do salário do trabalhador. É um gatilho, né? Um limite de segurança, mas convenhamos que comprometer 35% da renda mensalmente durante um período que pode chegar aí, sei lá, a 48 meses, é uma estratégia complicada que não deve ser pensada, né? Existe esse limite de segurança, justamente pelo que você alertou, que vai fazer falta no orçamento doméstico. Não é mágico, não é um dinheiro de graça. E a gente não pode ter medo de colocar as contas lá no papel, ver realmente para onde está indo o nosso dinheiro, ter a nossa planilhinha lá financeira. E olha, tem um outro assunto, viu? Porque o leão é nervoso, a gente sabe disso. Daqui a pouco, a Receita Federal vai divulgar as regras do Imposto de Renda 2025, que vai trazer, então, os detalhes sobre prazo para declaração, o calendário de pagamentos dessas instituições e também as novidades. A data para começar a entrega ainda não foi oficialmente divulgada, mas a Receita já adiantou que o período deve ser próximo ao do ano passado, ou seja, entre 17 de março e 30 de maio. Então, quais são as orientações para a gente? Confesso para você que eu estou curiosa, viu, para saber o que o governo vai anunciar de novidade. Mas neste momento, né, o que a gente já precisa ir se organizando, Ricardo? Bom, primeiro separar os documentos, né? Informe de rendimentos, para quem não tem ainda cobrar, ficar atento, isso pode ser da Previdência, do empregador, de aplicações financeiras, tudo isso é muito importante. Lembrar também que a Receita Federal promove todo ano, incrementa uma facilidade. No ano passado começou a declaração pré-preenchida, é muito importante, facilita bastante a vida. Óbvio que tem que conferir, porque a sua vida passada, no ano passado vai estar toda lá, então vale a pena fazer uma boa revisão. E lembrar, quem opta pela declaração pré-preenchida, por recebimento em PIX, de restituição quando há, acaba tendo preferência nas instituições, né? Também lembrar que idosos, portadores de deficiência, professores, esses também têm prioridades. O prazo sempre começa de restituição, normalmente começa no último dia de declaração, de entrega da declaração, que sempre é final de maio, vamos ver se mantém esse ano, e normalmente é feito os lotes regulares, né, aí em 5 lotes, 5 meses de restituição.
Do mais, de valores, né, Kelly, o que se espera é uma correção da isenção, né, que hoje nós falamos em R$ 2.824 de renda por mês e o governo está sinalizando, isso não é confirmado ainda, é uma expectativa, com algo em torno de R$ 3.030, R$ 3.040 e a obrigatoriedade da entrega pode ser corrigida para algo próximo de 33 mil. O que quer dizer? Se no ano de 2024 todo a sua renda não atingiu R$30 mil, ou o que a Receita determinar agora, ou você não tem um patrimônio considerável, que a Receita passa esse limite, não é necessário entregar. Mas, cada vez mais, a cada ano que passa, como a tabela é corrigida muito devagar, cada vez mais pessoas são obrigadas a entregar. Bom, vamos acompanhar. Claro, com certeza, esse deve ser um dos assuntos de amanhã também aqui no Conexão. Ricardo, agora a gente vai falar de um assunto que pesa no bolso de todo mundo, mas naquele efeito cascata. Então, é bom a gente ficar por dentro, porque é o seguinte, os contratos futuros do petróleo fecharam a terça-feira em alta, o que recupera parte das perdas da sessão anterior, depois que a Ucrânia atingiu a refinaria de petróleo de Moscou, essencial para o abastecimento de combustível na capital russa. Os preços, então, subiram, mas continuam sob pressão, em meio às preocupações com as tarifas dos Estados Unidos. Qual é a sua avaliação em relação a esse cenário? Porque, por enquanto, né, se a gente for avaliar, puxar lá o fio do tempo e relembrar quanto chegou o barril do petróleo lá no comecinho da guerra entre Rússia e Ucrânia, beirou lá os 130, ultrapassou um pouco o preço, hoje está girando ali em torno de $70. Estava dando uma olhada, o Brent agora está 70 e um pouquinho o barril, né? E o WTI está em 67,67 neste momento. Então, que cenário a gente pode falar em relação ao petróleo agora? Olha, para os fundamentos do petróleo, qualquer conflito que nós temos naquela região do Oriente, em específico no Oriente Médio, é claro que é pior, porque lá está a produção, ou alguma área que atinja as rotas comerciais do petróleo, sempre soam os alertas, aí o mundo todo se volta para o petróleo, porque ainda manda no mundo o petróleo, né? Nesse caso, nós não estamos falando especificamente ali do Oriente Médio, só que o ataque, né, a ofensiva ucraniana, atingiu aí uma refinaria que abastece Moscou de petróleo. Então, nós estamos falando, na cadeia de suprimento, uma perda significativa, porque tudo em escala russa não é pequeno. Então, nós mexemos com a oferta do produto e isso é capaz de fazer isso. O outro ponto que é preciso observar é que desde que que os Estados Unidos começaram a questionar a política do Trump, esses receios aí que o próprio Trump comentou, de possível recessão no início, isso serve para desvalorizar o dólar no mundo, serve como um gatilho para que isso aconteça. Não necessariamente está acontecendo agora, mas como tudo tem que se antecipar, frente a uma possível desvalorização do dólar, tudo que é cotado em dólar tende a subir em dólar também. Então, são os motivos. Agora, quanto aos preços, esses preços que atingiram $70, estão exatamente nas perspectivas aí da Agência Americana de Petróleo, esse preço que eles estavam esperando, algo em torno disso na média do ano. Ricardo, e olha, na economia, quando a gente fala aqui no Conexão que está tudo conectado, tá mesmo, e vem mais um exemplo agora. Porque é o seguinte, o Bitcoin voltou a ultrapassar $83 mil ontem. Isso depois da proposta de cessar-fogo no conflito entre Rússia e Ucrânia, além do interesse dos investidores pela criação da reserva estratégica de criptomoedas nos Estados Unidos. Então, veja, né, como uma notícia que acontece do outro lado do mundo vai tendo realmente muita repercussão e efeitos, né, no mercado financeiro todo. Exatamente. Bitcoin, é sempre importante falar que é uma moeda virtual, desregulamentada, nenhum país emite. Então, ela é muito volátil, que é isso, é muito fácil dela subir e descer o tempo todo. Então, as pessoas costumam olhar muito as notícias de alta e acha que só vai ganhar. Mas é preciso tomar cuidado, porque do mesmo jeito que sobe muito, ela pode cair muito. Isso faz parte, é a volatilidade dela. Nesse caso,
o possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, essas conversas, essas tratativas que se aproximam, é vista como uma oportunidade de liberar recursos por conta de tensões aí que estavam bloqueados e podem ir para o Bitcoin. Mas eu ainda acho mais provável, como maior movimentador, como maior incentivo dessa alta, a questão das reservas, né? Um projeto de lei no Senado dos Estados Unidos criarem uma reserva estratégica em bitcoins. Seria cerca de 200 mil bitcoins por ano que compraria até atingir 1 milhão de bitcoins. Olha, 1 milhão de bitcoins a 83 mil dólares, nós estamos falando numa reserva aí de bilhões, né? De 83 bilhões, o que não é pouco, que é bem expressivo. Então já começa a movimentar o mercado de bitcoins. Só que tem muita água para debaixo dessa ponte, né? Se nós pensarmos que as pessoas começam a discutir uma possível recessão nos Estados Unidos, outras com medo de inflação, uma guerra comercial que toma parte cada vez maior do mundo, tudo isso gera volatilidade e o Bitcoin responde muito rápido. Então é preciso tomar muito cuidado. Cuidado sempre. Hoje a gente fez um super giro de economia, gostei, assuntos diversos, mas todos fundamentais. Muito obrigada, viu, Ricardo? Boa tarde para você, até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada.